Olá, Tia. E a Rafaela, tudo bem? Bom, Estou bem, e você? tudo bem também, bom dia a todos. Essa sexta-feira aí, né? Chegando no fim da semana, podemos falar um pouquinho sobre direito, né? E no caso específico, sobre direito imobiliário, né? Quer dizer que a semana ainda não acabou. Todo mundo pode sextar, mas depois dessa live. Não, no mês de agosto nós tivemos vários cursos em comemoração ao mês da advocacia. E em face disso, esse projeto Essa Live foi suspenso em razão dessas atividades. E agora nós estamos retomando esse projeto e você está reinaugurando esse projeto conosco. Esse projeto Essa Live, nós estamos tendo a satisfação de recebê-lo. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Em nome da ESA, eu agradeço essa oportunidade de diálogo, sobretudo em razão de um tema muito importante. Você sabe que eu nutro um carinho especial por você. Nós fomos coordenadores juntos, você comandou toda essa parte do curso de extensão de Direito Imobiliário, comandando a parte pedagógica, de professores, de ementa de conteúdo, toda essa articulação, nós trouxemos professores de fora. Então, assim, a nossa parceria foi uma parceria que deu muito certo. E para reinaugurar esse projeto, eu falei assim, então eu vou convidar o doutor Diego, já que essa parceria foi tão satisfatória, e é uma oportunidade que temos de reinaugurar o projeto, tendo você conosco novamente, né? Já que nessa coordenação você tomou frente. O curso foi um sucesso. Esse ano de 2020 nós fizemos ele. A pandemia acabou que inovando, né? Do presencial nós migramos para o virtual. O ano passado teve esse curso e espero 2021 replicá-lo, né? Já que aquilo deu certo, nós continuamos. Doutor Diego, nosso convidado da live de hoje, advogado, sócio do Dias e Amaral Advogados, conselheiro seccional da nossa OAB Goiás, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da nossa seccional, conselheiro do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Construção, o CEBIC, diretor jurídico do CODES e professor na ESA e demais instituições. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a participação aqui dos advogados, estudantes de direito, dos nossos conselheiros. Agradeço aos diretores da ESA, que sempre estão atuantes e presentes aqui. E, além disso, todos os funcionários da ESA que propiciam que esse projeto ele entre em execução. Especialmente o meu diretor querido, doutor Rafael Lara, quem sempre apoia e sempre lidera toda essa logística e essa dinâmica, a vida entre a vida na ESA. Passo agora a palavra a você para que você possa fazer as suas considerações iniciais e depois nós entramos na temática. Na verdade, as considerações iniciais são de agradecimento também. Quero agradecer você, Rafaela, pelo convite. Como você bem pontuou, realmente já por duas vezes a gente esteve à frente, né, do curso de extensão em Direito Imobiliário, que foi um sucesso tanto na forma presencial, que aconteceu no ano passado, quanto nessa virtual, né, tendo em vista aí as necessidades nos impostas pela pandemia vivenciada. Agradecer também pelo convite. Para mim é uma satisfação participar de uma live num canal tão importante como da Escola Superior da Advocacia, né? Acho que aqui é o canal onde os advogados do Estado buscam aprimoramento profissional, né, qualificação técnica e todas essas lives promovidas pela ESA, não só lives como eventos, workshops, congressos, que possam, né, contribuir para essa qualificação profissional são sempre muito bem-vindos. Cabe ao advogado, claro, decidir aquilo que melhor se encaixa no seu dia a dia, na sua área de atuação, para que ele possa ter um desenvolvimento melhor, ouvindo aí quem possa, de certa forma, contribuir com isso. Então, para mim, é uma satisfação ter sido lembrado como uma das pessoas que pode contribuir aí com uma visão de oportunidades, de negócios e de desenvolvimento na área da advocacia imobiliária, que vem crescendo
consideravelmente nos últimos anos. E agradecer em especial todo esse corpo diretivo mesmo, né? Essa seleção que vocês têm lá na ESA, né? Todos os diretores, né? E eu agradeço, faço esse agradecimento em seu nome, e em nome da Luciana Lara, já cumprimentando todas as mulheres da nossa seccional, e faço também em nome dos diretores Rafael Brasil e do diretor-geral Rafael Lara Martins, já cumprimentando todos os advogados, homens no caso, da nossa seccional. Ah, que bom. Realmente uma equipe muito maravilhosa. Eu inicio com você com uma pergunta. A nossa temática, quando nós definimos a temática, nós escolhemos despertar o interesse, o porquê esse segmento ele está crescendo tanto e ele está cada vez ganhando mais corpo em termos de atuação e de sucesso. Então, antes de entrarmos na advocacia imobiliária profissional de sucesso, eu lhe pergunto, por que você escolheu esse nicho profissional de atuação, sendo um dos a nível nacional, em termos de nome, no segmento de direito imobiliário? O que te levou na diversidade de ramos de atuação no direito, o que te levou a escolher a advocacia imobiliária como um nicho da sua escolha profissional? Então, Rafaela, muitas pessoas me perguntam isso e é bom a gente poder compartilhar, né? Porque eu acho que perguntam exatamente nesse sentido de curiosidade, né? De saber quando que eu estou pronto para determinado ramo. E eu acho que a advocacia imobiliária me escolheu, não foi eu que acabei escolhendo ela. Desde antes de entrar na faculdade, ainda bem novo, aí com mais ou menos 15 para 16 anos, eu trabalhei de office boy em um escritório de Goiânia, que depois, que tinha sede em Goiânia, depois acabou migrando sua sede para São Paulo, que foi o escritório do Brasil que mais trabalhou com recuperação de empreendimentos da antiga construtora já falida Encol, que quando faliu em 99, tinha chegado a ser a maior construtora da América Latina, né? Só para você ter uma ideia, quando ela faliu deixando concomitantemente, né, 170 obras inacabadas. Só para quem está nos ouvindo poder comparar, talvez em Goiânia, uma grande construtora, incorporadora, tem aí concomitantemente, tocando ao mesmo tempo, 3, 4 obras, em qual deixou 170 sendo tocadas concomitantemente. E foi realmente um paradigma, uma mudança de conceitos aí, tanto na área jurídica quanto na área comercial do mercado imobiliário, essa quebra da Encol. E eu trabalhava nesse escritório nessa época, como office boy. Então eu já tinha ali um contato com o direito imobiliário. Depois eu entrei na faculdade, fiz o estágio desde o primeiro período neste escritório, depois rodei, passei por construtoras, incorporadoras, e isso acabou acontecendo naturalmente, porque quando eu buscava estágio, por vezes aparecia para mim a oportunidade em consultora e incorporadora. Cheguei a ser estagiário na própria ESA, junto à biblioteca da OAB, né? Eu trabalhei dentro da biblioteca da OAB, que foi talvez tenha sido o único local que não tenha tido uma ligação direta com o direito imobiliário, mas indiretamente também sempre teve, né? Até por conta de toda a parte acadêmica que se aprende nesse local, por exemplo, que foi a biblioteca. E aí, visualizando essa área, que sempre foi a área do meu interesse, sempre tive curiosidade em conhecer os lançamentos da cidade, em saber para onde que a cidade cresce, eu comecei a me especializar na área, aí de forma, né, não só na prática, mas também com a realização de cursos e pós-graduações. Então, eu fiz um MBA em 2009 da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, em parceria com a UFG.
onde eu conheci muitas pessoas do mercado, né, muitos diretores de empresas, e depois entrei como advogado contratado no escritório que eu sou sócio hoje, ainda com outro nome naquela oportunidade, e passados 3 anos me tornei sócio deste escritório, e com essa migração, quando eu me tornei sócio, conversei com a minha sócia, com a Ana Cristina, a gente já atuava bastante no mercado imobiliário, mas fazia uma advocacia empresarial para outras empresas de outros ramos também, e a gente decidiu focar 100% na advocacia imobiliária, fazendo toda a parte consultiva, contenciosa, preventiva necessária a esse ramo do direito. E aí as coisas vão acontecendo, né? Passei já dava aula em curso de graduação, dei aula durante 6 anos consecutivos, saí da faculdade porque realmente não estava conseguindo conciliar os afazeres do escritório com as aulas da graduação, que são mais intensas do que as pós-graduações, né? Geralmente são todos os dias, e fiquei só nas pós-graduações. Então, hoje dou aula em várias instituições, tanto em Goiânia quanto em São Paulo, no norte do país, falando de direito, de mercado imobiliário, geralmente algum módulo vinculado a alguma parte desse direito. Então, tanto sobre multipropriedade quanto contratos imobiliários, a gente sempre tá aí falando um pouquinho sobre isso. E casou muito com o que eu entendo de como que eu posso dizer, de efetividade para se alcançar a busca do sucesso profissional, já fazendo o link com o nosso tema. Porque eu acho que a gente, eu acompanho pelo menos a história desde do final da década de 90, eu acompanho muito a advocacia goiana como um todo. E acho que ela não é tão diferente da brasileira quando a gente observa assim. Se a gente pegar o final dos anos 90, o início dos anos 2000, a gente tinha muito escritórios consolidados de referência, que ainda são, mas hoje surgiram vários outros, que faziam a advocacia geral, que são os famosos clínicos gerais, né? Que tinham ali dentro da sua banca de especialistas nicho para todas as áreas de atuação. Mas essa ideia veio se alterando do início dos anos 2000 até hoje, com a advocacia cada vez mais especialista, né? Então, hoje a gente tem alguns nomes que são referências nas mais diversas áreas. Quando você fala de direito de família, você pensa imediatamente em 2, 3 pessoas. Quando você fala em direito do trabalho, você pensa em mais 2, 3 pessoas. E penso que os escritórios que não conseguiram se estruturar para realmente ter ali sua área primordial de atuação, acabaram perdendo espaço para os especialistas. Então, não raro, pessoas me procuram, já tendo uma banca de advogados que os instruem, né, que cuidam dos seus negócios do dia a dia, mas me procuram porque tem um problema específico na área imobiliária. E me dizem o seguinte: olha, eu tenho até advogados que já até deram uma olhada nisso para mim, mas não são especialistas, e eu queria um especialista. Essa cultura está chegando, na minha visão, ao cliente também. Então, o cliente não basta para ele falar, eu tenho um advogado da minha confiança. Ele agora busca o advogado especialista da sua confiança. Então, isso faz com que a gente tenha que ser cada vez mais especialista. Bom, essa é a ideia geral. Só para concluir, até porque eu acho que eu já estou me alongando um pouquinho, mas dentro da área imobiliária, isso faz total sentido, talvez até mais sentido do que em outras especialidades. Por quê? Porque, a não ser de 2018 para cá, é um nicho de atuação que tem poucas leis específicas regulamentando a matéria. Diversas situações são rotineiras do dia a dia pelos usos e costumes, pela jurisprudência.
por outras fontes do direito que disciplinam a matéria. Então, mais do que nunca, igual eu estava falando, faz todo sentido você conversar com especialistas, porque é essa pessoa que vai estar acompanhando, por exemplo, os informativos do STJ sobre a matéria, os últimos julgados. Então, assim, são questões. Por exemplo, só um exemplo bem simples, mas porque é muito recente. Coisa de 2, 3 semanas, o STJ decidiu, o STJ não, o STF, porque era matéria constitucional, decidiu que é cabível uso capião de apartamento de até 250 metros quadrados. A legislação fala que é possível o uso capião urbana de até 250 metros quadrados. Isso trata-se de um processo originário do Rio Grande do Sul. A pessoa buscou o uso capião de um apartamento e, em primeiro grau, o juiz entendeu que não era cabível, quando, interpretando a legislação no sentido de que, quando se fala em até 250 metros quadrados, está falando de terreno, por exemplo, um lote, uma casa ali construída. O Tribunal do Rio Grande do Sul manteve, chegou no STF, né, porque a matéria era constitucional, com base no que a própria Constituição fala do uso capião, ele falou que é o seguinte, que o processo tinha que voltar para ser realmente julgado e não extinto com perda do objeto, como estava, se eu não me engano, e que era cabível, sim, uso capião de apartamentos até 250 metros quadrados. O STF não julgou, pediu para o tribunal de origem julgar a matéria. Tem que ver se tem todos os requisitos para se obter a uso capião. Mas a decisão em si foi muito importante, porque ela quebra um paradigma. Quantas pessoas vão, a partir de agora, de repente, buscarem uso capião de apartamentos? O que é muito raro de acontecer. Realmente, se acontece muito em terrenos, em invasões. Até porque é mais difícil se operacionalizar um uso capião de um apartamento. Ninguém sai invadindo apartamentos, como acontece, por exemplo, com terrenos. Mas, de repente, um esquecido que emprestou o apartamento ali por mais de 5, 6 anos e o outro, sem ter feito um contrato de comodato para resguardar essa questão, pode-se buscar essa alternativa jurídica aí para se constituir na propriedade, não só na posse já constituída, mas com a propriedade daquele bem. Então, isso vai se alterando muito pela legislação, pelos julgados, pelas orientações jurisprudenciais. Na área imobiliária, isso é muito forte. E nós estamos falando, assim, da imobiliária. Você trouxe até a sua experiência e você falou uma questão muito importante. Você foi escolhido pela profissão. E, de fato, no exercício da nossa carreira, nós somos escolhidos pelos clientes. Surge um cliente que indica para outro cliente e isso vai acabar funilando a sua área de atuação e você se torna escolhido pela profissão. De fato, eu concordo com você. E aí eu falei para você que nós temos vários ramos dentro do direito. E por que você reputa que a advocacia imobiliária é um nicho profissional de sucesso? Especificamente, você faz uma atribuição financeira, você citou, por exemplo, existem poucas leis específicas, então isso aí já facilita o estudo e até uma especialização. Mas assim, o que você acha que é o diferencial para que a advocacia imobiliária seja um nicho profissional de sucesso comparado com direito de família, com direito contratual, especificamente para quem se especializa em contratos, direito penal, para o direito empresarial, tributário? O que você reputa que seja o cerne para diferenciar a advocacia imobiliária como um segmento de sucesso? Rafaela, Oi, você está me ouvindo? eu acho que a novidade, tudo que é novo, tende a chamar, talvez, um pouquinho de pessoas. Até hoje, muitas pessoas conseguem conceituar exatamente o que é. Diego, está me ouvindo? Travou? Está me ouvindo? Oi, travou. Tô ouvindo, Repete. sumiu. Nós não Vou voltar. conseguimos.
Começa novamente a respeito dessa abordagem, porque travou a sua internet e nós não conseguimos entender. Claro, vou voltar aqui. Muitas pessoas, eu estava dizendo que até hoje mesmo não conseguem conceituar exatamente o que é o direito imobiliário. Eu, por exemplo, entendo que o direito imobiliário, tem muitas pessoas que entendem que é uma ramificação do direito civil. Eu entendo que é uma ramificação de vários direitos. O tributário tem o seu campo imobiliário, quando se discute IPTU, ITU, ITR. O direito civil, sem dúvida nenhuma, quando se discute contrato de corretagem, comodato, o próprio uso capião, que a gente estava falando agora mesmo, entre tantas outras questões. O trabalhista tem o seu nicho voltado para o mercado imobiliário. Então, assim, isso tudo constitui o que a gente chama de direito imobiliário. Tendo leis muito próprias, regulando cada uma das suas matérias, loteamento, locações, incorporações, multipropriedade, contratos atípicos, né, que não estão previstos no Código Civil, tais como um contrato de parceria imobiliária, onde um terreneiro busca um empreendedor para constituir um loteamento dentro do seu terreno. Mas, e por que eu falo isso? Porque, salvo engano, há 10 anos mais ou menos, em 2010, surgiu a primeira pós-graduação de Direito Imobiliário do Brasil, realizada em São Paulo. Somente há 10 anos. A gente, em parceria com a ESA, né, realizamos uma das primeiras pós-graduações de Goiás a partir de 2016. A ESA junto com outra instituição. Tive a honra de ser professor e essa instituição abriu turmas de pós-graduação em 2016, 17, 18, 19 e vai abrir agora em 2020. 5 anos consecutivos abrindo turmas de pós-graduação do direito imobiliário, sobre direito imobiliário. E eu vejo que o que aconteceu foi o seguinte, passou a ser especializado algo que era tratado por advogados, volto naquele assunto, clínicos gerais. Porque, na verdade, a gente está falando de algo muito constante na vida das pessoas. Todo mundo, por exemplo, mora em algum lugar. E mora em algum lugar, adquirindo esse imóvel, tem um contrato de promessa ou de compromisso de compra e venda. Se mora de aluguel, tem um contrato de locação. E esses fatores imobiliários começaram Ou se for emprestar, tem um contrato de comodato aí, né? a ter um contrato de comodato. Aliando isso à oferta de crédito que a gente viveu, principalmente a partir de 2009, 10, 11, 12, 13, aí depois a gente teve uma crise econômica no Brasil, vivenciada por todos os fatores, mas o boom imobiliário de 2009, que foi até mais ou menos 2014, com muita oferta de crédito no mercado e as pessoas comprando cada vez mais imóveis, geraram uma imensidão de problemas imobiliários. Num primeiro momento, discussões sobre legalidade de cobrança de taxa de corretagem, até o STJ pacificar a matéria em uma decisão em recurso repetitivo em 2016. E num segundo momento, a partir de 2015, a problemática dos distratos, assim conhecida no território nacional, que foi até mais ou menos 2019, até o final de 2018, que foi quando o ex-presidente Michel Temer sancionou a atual lei conhecida como Lei do Distratos, a 13786. Então, todos esses fatores fazem com que eu olhe para o mercado imobiliário e, consequentemente, a advocacia imobiliária, pelo menos nos últimos 10 anos, como um nicho de advocacia de sucesso, que demanda cada vez mais profissionais especialistas nessas áreas. Eu fiz algumas palestras no interior pela ESA e por outros por outras entidades que me convidaram para falar, e não necessariamente falando do interior, mas é porque alguns interiores me chamaram muito a atenção em relação aos conceitos muito básicos em relação aos negócios, aos grandes negócios que são realizados dentro do mercado imobiliário naquelas regiões. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, em determinados locais, até em Goiânia mesmo,
falta realmente uma especialidade para se entender sobre o assunto de forma a dar segurança jurídica, esse termo está na moda hoje em dia, né? Mas dar segurança jurídica para o seu cliente, que vai ser ou um empreendedor ou o consumidor. Porém, independente de ser um empreendedor ou consumidor, estamos falando de um negócio muito grande. A maioria da população adquire um único imóvel na sua vida toda. Então, é algo que tem que tomar um cuidado muito maior, por exemplo, do que a troca de um carro, do que a bicicleta que é adquirida, porque estamos falando de um bem que financeiramente tem um valor mais elevado. A pessoa, nesse momento de pandemia que a gente vive, muitas pessoas estão mudando de residência. O mercado imobiliário está extremamente aquecido. Foi até um fenômeno. Eu escrevi um artigo essa semana, foi publicado no Popular, no site A Redação, no Diário de Goiás, em vários jornais e sites, falando exatamente do aquecimento do mercado imobiliário e como este mercado tem funcionado como motor de retomada da economia neste momento de crise social, econômica e de saúde que a gente vive. Porque as pessoas... primeiro fator, taxa Selic muito baixa. Você Desculpa. cortou falando sobre a taxa Selic muito baixa, que isso Entrou, foi um fator que influenciou o aquecimento do mercado imobiliário. entrou uma ligação aqui, eu dei um end aqui, aí parou rapidinho. Mas o que acontece? A taxa Selic muito baixa, nunca esteve tão baixa na história do nosso país. A taxa Selic a 2% faz com que dois fatores. Os financiamentos imobiliários fiquem mais baixos, os valores pagos. Então, por exemplo, o valor que uma pessoa pagava há 2 anos por um apartamento de 2 quartos de parcela dentro de um financiamento, às vezes hoje ela consegue pagar o mesmo valor por conta da queda da taxa Selic para um apartamento de 3 quartos. Então, muitas pessoas estão migrando de imóveis por conta disso. A queda da taxa Selic também impactou nos investimentos que outras pessoas tinham no mercado financeiro. Então, a renda fixa, por exemplo, já não dá o mesmo retorno que ela dava anteriormente. Com essa pandemia, algumas pessoas ficaram inseguras com as aplicações em bolsas, não sabendo o que ia acontecer, quedas bruscas, algumas pessoas com medo até de uma intervenção governamental em aplicações financeiras bancárias e decidiram tirar suas aplicações dos bancos, de forma geral, independente de qual seja essa aplicação, e destiná-las ao mercado imobiliário, que é um mercado extremamente sólido, né? O imóvel não sai andando, não vai ser dividido, e você pode esperar um pouco para a sua valorização, que, lei da oferta e da procura, naturalmente vai acontecer, quando eu falo em valor de metro quadrado, nos próximos anos. Então, tudo isso vem casando, vem a calhar, né, com o que a gente está falando, especialidade dentro do direito imobiliário, para poder observar todas essas oportunidades e assessorar em todos esses negócios. Então, a gente teve, durante o governo PT de Lula e Dilma, por exemplo, o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que impactou sensivelmente o mercado imobiliário. Muitos pequenos construtores passaram a construir para vender e ter uma rentabilidade ali daquelas casas que eram financiadas pela Caixa Econômica Federal. Para isso tudo precisa de projeto aprovado, de contratos, instrumentos contratuais sendo realizados. Pelo lado do consumidor, muitas casas entregues com problemas de construção, que muitas vezes eram realizados nem por pessoas jurídicas, a construção era realizada por pessoas físicas mesmo. Com o passar do tempo, a própria Caixa Econômica foi emitindo seus pareceres e relatórios e foi alterando os seus normativos, esse é o nome correto, os seus normativos, que foi alterando ali o padrão do que se necessitava como pré-requisitos para se encaixar no programa. Então, são imensos detalhes que fazem toda a diferença. Hoje, a gente tem, Rafaela, para você ter uma ideia, a especialidade da especialidade no mercado imobiliário. Então, tem alguns advogados que são especialistas só em alienação fiduciária e em leilões, em realização de leilões e buscando falhas nesses processos. Outros são especialistas somente em promessa de compra e venda, em lançamentos imobiliários.
Então, a gente tem advogados do mercado imobiliário especialistas na parte financeira, do mercado financeiro do mercado imobiliário, que são os fundos imobiliários, né? Cada vez mais em alta e gerando rentabilidade para quem investe nesses fundos. Para se concluir essas operações, muitas vezes precisa de uma estruturação jurídica. Loteamentos sendo vendidos, né? A pessoa lança um loteamento e depois vende ele para algum grupo de São Paulo, do Rio, de outras praças. Para isso precisa de uma avaliação de toda a documentação para saber a saúde financeira daquele loteamento, nível de inadimplência, tudo isso é feito por departamentos jurídicos. Então, assim, é um mundo à parte de tamanhas oportunidades. E você falou muito bem a respeito disso. Isso já nos traz uma visão do direito imobiliário. Embora o direito imobiliário seja um recorte e talvez uma construção terminológica dentro do direito, é um segmento que abarca diversos outros, como você disse, direito empresarial, direito civil, direito das coisas. Porque normalmente, quando você fala assim, direito imobiliário vem de imóvel. Imóvel vem de direito das coisas. Às vezes pode se formar numa interpretação inicial preliminar de que o direito imobiliário refere-se a coisas. Só que, na verdade, é muito amplo. Você trouxe aqui, por exemplo, que dentro do direito imobiliário você tem, já é um recorte, mas há a possibilidade de fazer inúmeros outros recortes. E aí, por exemplo, vai fazer um loteamento, tem que fazer fazer a análise ambiental, até mesmo para haver uma aprovação. E aí já é uma outra especialidade. Então, de fato, o direito imobiliário, ele proporciona muitas outras oportunidades de atuação profissional. E você trouxe a respeito do distrato atual, né? Que foi essa lei no final de 2018, que é a lei 3.786. Como você vislumbra a atuação do advogado, seja na sua atuação preventiva, seja na atuação repressiva, no que se refere a essa lei? Essa lei ela oportunizou a questão do distrato, né? Oportunizou, sobretudo ao adquirente, essa possibilidade com maiores meios, né? Como você vislumbra essa lei para a atuação da advocacia? Essa lei foi realmente importante, e aí para falar sobre ela de forma ampla, eu vou pedir vou tentar fazer de forma resumida, mas fazer uma seguinte consideração. Se a gente imaginar, mais uma vez, essa linha do tempo, imaginando o mercado imobiliário há 10 anos, 2010, 11, 12, 13, 14, a gente não tinha distratos no mercado imobiliário. Ou melhor dizendo, quando tinha era pouquíssimo, porque a gente tinha um mercado imobiliário extremamente aquecido, que é o que eu acho que vai acontecer agora nos próximos anos. Então, muitas vezes a pessoa queria vender, que não dava conta mais de pagar, por qualquer motivo, ou desistia, simplesmente pelo fato de desistir, mais do que rapidamente ela tinha um comprador para aquela sua desistência, que era um comprador para o ágio daquilo que ela estava pagando, direto com uma incorporadora ou direto com uma loteadora, no caso dos loteamentos. Então, o corretor de confiança já apresentava a pessoa até ganhava dinheiro nisso, porque tinha pago lá 20 mil reais, vendia a sua cota parte em relação àquilo a 25, tinha um lucro até de 5 mil reais, aquele sujeito B que adquiriu o imóvel passava a ser o devedor junto com a costora incorporadora ou loteadora, né? Todas essas empresas assinando o contrato de cessão de direitos ali como anuente. Tanto é que nessa época o que se discutia muito era, na verdade, a comissão de corretagem. O nicho consumerista começou a observar o seguinte: olha, eu não precisava do corretor, eu já fui no stand de venda, eu sabia que eu ia comprar aquele determinado produto, aquele determinado imóvel. Eu não pedi para ele me apresentar vários outros imóveis. O que aconteceu comigo foi uma venda casada da construtora com a imobiliária. Isso repercutiu tanto no Brasil, tiveram tantas ações que o STJ afetou a matéria
e em sede de recurso repetitivo julgou, porque a discussão era essa, não sou eu, o comprador, que tem que pagar a comissão de corretagem, é o vendedor, é a incorporadora que tem que pagar. E o STJ pacificou a matéria, entendendo que é válida, sim, a cobrança de comissão de corretagem do comprador, desde que isso tenha extremamente claro em todos os instrumentos ali constituídos. Então, só depois disso, a partir de 2015, é que a gente foi ter realmente a dificuldade dos distratos. Porque, como eu estava falando, e aí é importante demais a gente entender todo um cenário social, político, econômico do período. No início dos anos 2010, 11, 12, a gente teve uma ingestão de muito crédito na praça, de muito crédito para a população. Caixa Econômica Federal financiando até 80% dos imóveis. Chegou um momento que as pessoas não conseguiram mais cumprir com as suas parcelas, porque perderam os empregos, porque separaram marido e mulher, porque tiveram um impacto financeiro em suas vidas, ou porque simplesmente desistiram. A crise de 2015 a 2018 impactou muito no cenário imobiliário, com um número gigantesco de pedidos de rescisões contratuais, popularmente conhecido como os distratos. Para se ter uma ideia, em todos esses anos, a média nacional de rescisões contratuais foi de 40%. O pico foi em novembro de 2016, com 44% de pedidos de rescisões contratuais. Isso impacta demais até aqueles outros 56% que estão pagando em dia ali seus imóveis, porque quando um empreendedor tem que tirar da obra, do dinheiro que ia ser ali vinculado ao empreendimento, para devolver para a pessoa, naturalmente ele impacta o seu fluxo de caixa do que ia ser desenvolvido dentro daquela obra. E acaba que quem paga esse pato é quem está pagando em dia, porque vai ter uma obra atrasada, entre outras situações. Assim aconteceu no mercado. A jurisprudência, tanto que é importante isso, começou a consolidar o seu entendimento num percentual de retenção, quando o comprador buscava rescisão contratual, de 10% a 25% do que a pessoa pagou. Mas muitas vezes, os 10% que foi consolidado na grande maioria dos tribunais, não pagava os custos mínimos do empreendedor. Então esse mercado começou a ficar muito desequilibrado. Se ensaiou muita coisa. Quando o Michel Temer assumiu a presidência, falava-se de uma MP, de uma medida provisória para regulamentar essa questão, que não saiu. E no apagar das luzes da sua gestão, né, no dia 28 de dezembro, no dia 27, na verdade, valendo a partir do dia 28, no dia 27 de dezembro de 2018, quer dizer, faltando aí 4 dias para o encerramento da gestão do Michel Temer, ele sancionou a Lei 13.786, que mudou totalmente esses paradigmas em relação a percentuais. Então, hoje, uma pessoa que adquire um imóvel e desiste no meio do caminho, num imóvel adquirido na planta, por exemplo, se esse imóvel tiver o que a gente chama de patrimônio de afetação, que é uma lei de 2004 e que geralmente os bancos exigem para financiar obra, que é o patrimônio do empreendimento, da obra, do prédio mesmo, diverso, dividido, diferente, melhor dizendo, do patrimônio do empreendedor, para que não se confunda, quer dizer, aquele empreendedor pode até falir, mas aquela obra vai sair, que é uma lei, inclusive, que veio advinda da quebra da consultora Incol para proteger exatamente o consumidor. Então, se tiver patrimônio de afetação, a retenção vai ser de 50% do que a pessoa pagou. E a devolução só vai ser 30 dias após o habite, após a entrega da obra. Isso pode demorar 2, 3 anos para a pessoa ter isso devolvido. Se não tiver patrimônio de afetação, que muitas vezes também não tem, o percentual de retenção vai ser de 25% do que a pessoa pagou e a devolução vai se dar em até 180 dias. Essa lei também impactou os loteamentos. O percentual de retenção é de 10% do valor atualizado do contrato. Mas eu não quero entrar assim. Essa lei ela muda assim, os paradigmas de muita coisa. Ela impacta na forma como é feito o contrato, ela estabelece alguns critérios que devem ser estabelecidos nos quadros resumo. Então, ela redesenha, apesar de ser conhecida como lei do distrato. Só uma curiosidade. Eu estava dando aula numa pós-graduação e ia falar sobre contratos imobiliários. E aí, eu na aula de sexta-feira à noite, geralmente é sexta, sábado e domingo, né? Eu falei pro pessoal, falei, ó, eu vou passar para vocês
primeiro aqui, vou falar sobre a lei de distratos, porque é uma lei extremamente nova, e aí sim, a gente entendendo todo o conceito que essa lei traz de novidade para o mercado, eu começo a entrar em cada tipo de contrato ao longo do fim de semana. E aí eu comecei a falar, e tinha uma aluna, depois ela até brincou muito comigo, sentada muito na frente, e ela balançava a cabeça, e balançava a cabeça, ela já estava me incomodando, porque a gente, enquanto professor, percebe ali o movimento da sala. Você percebe quem está prestando extremamente atenção, quem está achando graça, quem e tal. E a aula continuando. Até que ela virou, e eu só falando, e o PowerPoint atrás de mim, Lei 13786/2018, entre parênteses, Lei do Distrato, porque é o nome como é conhecido. Aí eu falei, o que foi? Você está incomodada? Ela, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Eu não estou entendendo. O seu módulo é de contratos imobiliários. Aí você vai começar a falar para a gente sobre distrato. Quer dizer, você vai falar do que acontece depois que o contrato foi feito. Aí eu fui falar para ela, calma. A lei é conhecida como lei do distrato, mas ela impacta exatamente até na confecção dos contratos, como os contratos devem ser feitos. Até então, eu não tinha requisitos, muitos requisitos, a não ser o que o Código Civil fala, que é um contrato formal, ou seja, escrito, para o contrato. Hoje, com a lei de distrato, eu tenho alguns requisitos que devem obrigatoriamente constar dentro do texto contratual. E isso a lei traz. Então, apesar de ser conhecida como lei de distrato, a parte de distrato, de rescisões contratuais, é só um ponto dela. Ela é muito mais ampla do que isso. E aí ela foi entender, e depois que eu falei, espera um pouquinho, deixa eu terminar que você vai conseguir entender. Não antecipa seu conceito, não. Ou seja, não tenha um preconceito, né? Então, para eu falar dessa lei, a gente ficaria aqui, sei lá, 1h30, 2 horas, para a gente conseguir comentar todos os pontos. Mas o fato é que foi uma lei extremamente importante. E é aquela situação de estar antenado com o que acontece no mercado. Porque automaticamente, quando isso se alterou em dezembro de 2018, por exemplo, os meus clientes, lá no escritório eu costumo brincar que a gente faz uma advocacia empresarial e imobiliária, já que a grande maioria dos nossos clientes são empresas, incorporadoras, imobiliárias, construtoras. A gente já fez as alterações, os aditivos contratuais ou os novos contratos para neste formato que a lei estabelecia. Tem algumas empresas, por exemplo, que eu conheço, que recebem, que eu recebo, às vezes, um instrumento para análise em algum momento, ou algum negócio que é feito, que até hoje não fez, por exemplo, os ajustes contratuais que a lei estabelecia que tinha que ser feito. Então, assim, de repente, eu estou falando de forma geral, tá, pessoal? Não estou aqui citando A ou B, mas são coisas que a gente vê no dia a dia. De repente, a assessoria não está sendo aquela assessoria especializada e determinado ponto está passando ali em relação à atenção do jurídico, o que pode sim impactar lá na frente. É igual a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente está fazendo um estudo completo sobre ela, muito aplicado dentro do mercado imobiliário, porque é uma lei, né? E aí vários profissionais já estão falando sobre ela, o próprio diretor-geral da ESA tem uma palestra, já vem falando sobre isso de forma ampla sobre essa matéria, que vai impactar todos os mercados, e aí todos os cenários. O mercado imobiliário não vai ser diferente. Se não tiver preparado e especializado em relação àquilo que vai ser impactado, realmente vai gerar uma dificuldade ali para o seu cliente e tudo mais. Então, assim, o que eu falo primeiro ponto, advogado, se prepare. É esse o mercado? Você começou a ter algumas ações nessa área? Se prepare, busca jurisprudência, entenda sobre alienação fiduciária, sobre promessa de compra e venda na lei dos distratos, entenda sobre locação, porque aí as coisas vão chegando até você. É aquilo que a gente estava falando, o direito acaba nos escolhendo, né? Quantas pessoas... Eu já contratei advogados lá para o meu escritório que eu olho e tem lá uma especialidade em direito penal. E a partir dali, do momento que entrou no escritório, aquela especialidade fica até esquecida, porque quando ele saiu da faculdade, ele achou que a área criminal poderia ser interessante para ele, mas veio a vida, né? Veio a vida, já não combinou com ela,
e nos mostra outros caminhos e a coisa vai andando e a pessoa vai se apaixonando por determinada área e cada vez buscando ser referência naquela determinada área. Pelo menos o meu pensamento, é o que eu busco, assim. Quando eu olho, Rafael, e eu espero que quem esteja nos ouvindo não me interprete mal, no sentido de que eu estou falando com arrogância ou algo nesse sentido. Não é isso. Mas eu preciso me motivar. Então, quando eu olho para o mercado imobiliário, eu falo assim, eu tenho que ser o melhor advogado dessa área do estado. Porque eu posso até não ser o melhor, mas é aquele negócio, né? Mira na lua e acerta as estrelas. Vai vendo onde você vai acertando, porque e se especializando e buscando para que você seja realmente uma referência naquela determinada área de atuação, né? Acho que a especialidade é muito importante, mas não só a pessoa, vou ser especialista. Hoje, em época de Instagram, eu vejo que muitas pessoas se vendem muito como especialista, e aí sim é uma crítica, mas será que aquela pessoa realmente é um especialista daquela determinada área? Eu acho que primeiro a pessoa tem que estar preparada para aquilo que ela vai falar, para as posições que ela vai dar, né, sobre os entendimentos que ela vai ter consolidado, para aí sim ela começar a tentar, né? E aí eu acho o marketing digital jurídico extremamente importante, mas as pessoas têm que ter um pouco de cuidado, é aquele famoso tiro no pé. Por vezes, dentro da minha área de atuação, eu vejo uma ou outra pessoa falando alguns absurdos ou com alguns conceitos assim um pouco confusos que, na minha visão, por exemplo, podem atrapalhar. Então, assim, primeiro, se prepare. Depois disso, as coisas vão acontecendo naturalmente. O seu cliente, o artigo que você escreveu, as entrevistas, as participações pelo meio digital, com trocas com seus potenciais clientes. Então, é mais ou menos o que eu penso. Foi interessante você falar a respeito disso. Inclusive, era até uma das minhas perguntas para você. Qual seria a sua orientação, considerando que você é um nome de destaque no estado de Goiás e também no Brasil no segmento de direito imobiliário? É o nosso presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Qual seria o seu conselho para a jovem advocacia e a advocacia veterana nesse sentido, de escolher o segmento de direito imobiliário e me perfiliar nele? E aí você trouxe capacitação, ou seja, informação, se capacite, se instrua. Aí eu vou aprofundar a respeito da sua orientação. Capacitação, informação, você falou de olhar a respeito de jurisprudência. E aí, nos mostre, nos apresente quais seriam os caminhos para esse fim. Por exemplo, eu acabei de formar e eu quero enveredar por esse ramo. O que você orienta? Estudar quais leis? Estudar, tudo bem, tem direito imobiliário, ainda assim é muito amplo, igual você falou, tem o ambiental, tem o contratual, dentro do contratual tem vários contratos diferentes dentro do direito imobiliário. O que você orientaria? Mentor, se você fosse um mentor de um jovem advogado ou de um advogado veterano que se interessou diante dessa live e fala, olha, eu quero investir nesse segmento. O que você orienta em termos de lei, estudar quais são os caminhos que você faz para você se capacitar? Já que você falou que o meio é o caminho, né? O recurso que você utiliza, a sugestão que você dá é o estudo, a capacitação. Ok, mas para chegar até lá, o que você nos traz assim, de orientação? Para que eles, a partir de hoje, já comecem a entrar nesse segmento. Muito interessante, Rafael. Vamos fazer isso de forma bem didática e objetiva. Por exemplo, eu tenho o meu irmão trabalha comigo e está no início da faculdade. É estagiário lá no escritório. E eu vou falar como se eu estivesse falando para ele ao sair da faculdade. Então, é alguma coisa muito verdadeira e é o que eu penso mesmo. Eu acho que a capacitação não é somente capacitação. Eu falei isso num contexto geral, mas vamos tentar tratar de forma muito objetiva. A capacitação tem que estar aliada à oportunidade de network dentro daquele segmento. Porque não adianta uma pessoa ter tudo sobre a matéria e não ter a possibilidade de clientes.
Então, fica muito vago também. Assim como não adianta conhecer muita gente, potenciais clientes e não saber como aplicar a matéria. Então, a capacitação e o network tem que andar juntos, na minha visão. Então, se a pessoa acabou de sair da faculdade, a minha orientação vai ser com que ela procure nichos de discussões e estudos onde tenham profissionais daquela matéria. Então, quais locais? Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, se cadastre, entre para a comissão, participe. Hoje a gente tem aproximadamente 200 membros. Lá a gente tem discussões todos os meses extremamente enriquecedoras do que acontece no direito imobiliário contemporâneo, do que está acontecendo a cada mês, a cada decisão. E mesmo que você voe um pouco na reunião, você vai estar no meio do que está acontecendo. E a partir do momento que as reuniões voltarem a ser presenciais, a gente vai conseguir muito mais network. Chega um pouquinho antes, senta do lado de alguém, começa a conversar, pergunta onde que a pessoa trabalha, o que que ela faz. Ela vai trabalhar em alguma empresa, em algum escritório, troca ideias. Dali você tem a oportunidade, de repente, de uma vaga de emprego, de uma parceria e de outras situações. Em Goiás, por exemplo, participe do Ibradim Goiás. Hoje, a diretoria estadual do Ibradim é do Dr. Arthur Rio Júnior e a diretoria adjunta é, inclusive, da minha sócia, Ana Cristina Dias, que também tem a mesma ideia da Comissão de Direito Imobiliário de discutir temas do direito imobiliário. Se associe, por exemplo, ao Ibradim, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que tem assim, uma infinidade de conteúdo jurídico sendo propagado mensalmente, basta ser associado a um custo extremamente baixo. Vou até falar aqui, mais ou menos, não sei de cabeça, mas está na faixa de R$ 75 por mês para pessoa física, 75, R$ 80. Pela oportunidade de conteúdos digitais que são dados apenas para os inscritos, né? Então, canal do YouTube, tudo isso, eu penso que é um custo-benefício muito interessante. A partir desse momento, você está alinhando, né, a capacitação com o network. Participe de congressos, eventos, tudo que seja vinculado àquela área que você escolheu para atuação. Paralelamente a isso, busque uma pós-graduação para você conseguir se conceituar, se consolidar no básico da matéria, porque as outras coisas vão vindo de formas esparsas. A partir disso, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente, porque as conversas vão ser mais intensificadas, as participações de sindicatos, de entidades, de eventos de sindicatos, de entidades da categoria são muito importantes para que você conheça ali empresários do setor, pessoas que não são da área jurídica, mas são especialistas no mercado de atuação. Então você troca ideias ali com a visão jurídica e o cara com a visão econômica sobre a matéria, aquilo ali se consolida. Por exemplo, eu escrevi um artigo essa semana, que eu estava falando aqui, e o artigo não tem nada de jurídico. O artigo é totalmente como uma avaliação do mercado, que eu me sinto apto para fazer, enxergando esse mercado, pelo menos nos últimos 15 a 20 anos, né? Desde a quebra da construtora Incol, vendo o que acontece no mercado. Então, não é o fato de eu ser advogado que me coloca numa posição de falar só sobre a legislação. Pelo contrário. Inclusive, uma vez eu ouvi de um ex-chefe meu, hoje, inclusive, é o secretário de Habitação do Distrito Federal, que é o Matheus Oliveira. Eu trabalhei com ele aqui em Goiânia, numa incorporadora multinacional, e ele era meu chefe imediato, diretor jurídico dessa empresa. E ele deu uma palestra, inclusive na ESA, na Escola Superior de Advocacia, mas lá atrás, coisa de... Estou falando em 2008, 2009, mais ou menos, e eu nunca me esqueci de uma fala dele, porque ele fala que o advogado não é um advogado do direito imobiliário, esse advogado. Ele é um advogado do mercado imobiliário. Não adianta ele ficar sabendo extremamente a parte jurídica das operações se ele não entender o conceito comercial da coisa. Por que o metro quadrado é mais caro em determinadas regiões? Para onde que a cidade está crescendo? O que o plano diretor impacta no crescimento de determinadas cidades? Onde podem ter áreas adensáveis, ou seja, construíveis ou não na cidade? E o que isso impacta para as pessoas que moram naquela região? Tudo isso vai consolidando o que a gente chama de especialista. E aí eu acho que
mais uma vez fazendo o link com o título da palestra, a gente começa a enxergar uma advocacia de sucesso dentro desse cenário. Porque uma coisa eu posso dizer, buscando esse network com essa capacitação, trabalho não vai faltar. Para gente boa, para gente dedicada, para gente que veste a camisa, não falta trabalho. A gente pode até falar assim, nossa, nós estamos com mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Eu concordo, é uma concorrência gigantesca. Mas os bons sempre se sobressaem, sempre se destacam. E esse destaque é feito por cada um de nós. Não é necessariamente, claro que o cliente consolida isso com o feedback positivo, com o resultado naquela determinada demanda, com um contrato bem feito, né? Eu recebo contratos onde a pessoa não coloca nem justifica, né? Na formatação do Word, justifica o texto, né? Então vem aquele texto todo picado, assim. E é difícil a gente analisar um trabalho profissional dessa forma. Parece, você bate o olho e fala assim, não, isso aqui foi feito por um estagiário de segundo, de terceiro período que ainda está se ambientalizando. Coloque número de página, o timbre do seu escritório, justifique a margem. Não estou nem entrando no conteúdo, estou falando só da parte estética. Se apresente de forma apresentável, porque tudo é uma consolidação. E é impressionante, Rafaela, até para fechar esse ponto, o tanto que no nosso mercado a gente tem uma como que eu posso falar? Como que a imagem vale muito. As pessoas têm como o direito como uma das matérias, uma das profissões mais antigas do mundo, uma das mais consolidadas, uma das mais nobres. E aquela pessoa que te contrata, seja o consumidor, seja o empreendedor, ele quer ter aquela imagem de admiração. Então, se você não está preocupado com a vestimenta, não está preocupado com a apresentação do trabalho, não tem um cartão para entregar, isso tudo vai contando pequenos pontos negativos. Então, essa advocacia de sucesso é formada por fatores que eu diria até assim, infinitos, de tanta coisa que pode acontecer. Não só a capacitação, o network, a sua apresentação pessoal, entre tantos outros pontos. É verdade. Nós temos apenas 2 minutinhos para a live cair, porque ela cai em 1 hora do início. Eu quero agradecer. Eu já vi aqui alguns comentários dando parabéns pela sua explicação, quanto enriquecedor, de fato foi mesmo. Você trouxe uma visão do direito imobiliário e, sobretudo, despertando o interesse para aqueles que querem tornar esse ramo o seu nicho profissional. Muito obrigada por ter aceito o convite da ESA, que essa parceria, ESA e Diego, ela se perpetue ao longo do tempo. Nós já tivemos essa parceria de sucesso ano passado, esse ano. Eu espero que o ano que vem de forma presencial e que tenhamos outros diálogos em outras lives para que a gente possa aprofundar ainda mais esse conteúdo, que é um conteúdo tão enriquecedor e tão interessante no nosso mercado profissional. Meu muito obrigado. Passo para as suas considerações finais. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Escola Superior de Advocacia. Obrigado, Rafael Lara Martins. Para mim é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Fica aí os meus canais, né, as minhas redes sociais, o Diego MS Amaral no Instagram, o do escritório, que é o Dias e Amaral Advogados. E estou à disposição sempre para o que vocês precisarem, para qualquer conversa, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que possa agregar um pouquinho naquilo que você esteja necessitando no momento. Eu, enquanto minha advocacia, penso que eu tenho ainda muitas coisas para serem exploradas, mas fico muito agradecido por ser lembrado como um profissional referência na área. É o que a gente constrói a cada dia, colocando um tijolinho por vez. Obrigado mesmo, gente. Tenha um excelente final de semana. E sextou. Estou. Agora sim. Obrigada, fiquem com Deus e continue conosco. Você reinaugurou o nosso projeto ESA Live. Foi uma imensa satisfação tê-lo aqui, reinaugurando, né? Porque agora nós teremos outras tantas lives com temas diversificados. E todos estão. Obrigada, advogados, estudantes, conselheiros, os nossos amigos, que eu vi muitos amigos aqui dando os parabéns. Isso é muito satisfatório ver os amigos, né, do nosso convívio participando da live. Meu obrigado especial a Samara, que é uma amiga minha de Itumbiara, eu sou de Itumbiara,
E ela já até que manifestou profissionais que admiro, excelente explanação. Fiquem com Deus, muito obrigada, Diego. E nossa parceria continua.